Olá, que bom ter você aqui. Para você que não me conhece, eu me chamo Vanessa Santana e eu já quero que você saiba que o meu maior prazer é compartilhar conhecimento. Aquilo que me faz bem, que me edifica, que me faz crescer, é o que eu tenho o desejo de trazer para todos vocês que nos acompanham aqui na nossa página. Bom, segundo dia de 2024 e também quero desejar a você um ano de muita realização, um ano de muito aprendizado, um ano de muito reposicionamento, de crescimento na graça, no conhecimento, de satisfação, né? Muita saúde, muita paz e principalmente presença de Deus, intimidade com Deus, busca constante, sabedoria. Eu desejo tudo de bom para você nesse ano de 2024. Para nós iniciarmos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que tem influído muito no meu coração por esses dias, que é um desejo, né, de agradar a Deus. Como agradar a Deus? Porque o nosso primeiro alvo é esse, é agradar ao Senhor. E como fazer isso? Como agradar um Deus tão poderoso, tão grande, tão magnífico, que mesmo sendo quem Ele é, o Criador de todas as coisas, ama estar conosco, compartilhar conosco, seja das nossas alegrias, seja das nossas dores. Ele ama ter intimidade conosco. E dentro dessa nossa busca, né, de como agradar a Deus, eu gostaria desde já de convidar você a pegar o seu papel, a sua caneta, o seu caderninho e que você possa estar anotando o que nós estaremos compartilhando aqui, porque com certeza Deus, Ele irá te instruir, Ele irá te fortalecer e também vai nortear, né, os seus dias por intermédio da sua palavra. Bom, como agradar a Deus? Primeiro, descubra as prioridades de Deus. Para que você venha agradar a Deus, você precisa descobrir quais são as prioridades de Deus. Porque como eu posso agradar você se eu não te conheço, né? Como eu posso agradar o meu esposo, meus filhos, os meus amigos, se eu não tenho intimidade com os meus amigos, se eu não conheço os meus amigos, se eu não conheço os meus filhos, se eu não conheço meu esposo? Como agradar até mesmo a mim mesma se eu não me conheço? A mesma coisa é com Deus. Como agradar a Deus se eu não conheço a Deus? Então, uma das primeiras coisas para começarmos a agradar a Deus é descobrir quais são as prioridades de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 22, no versículo 36, que diz assim, olha: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso aqui foi um dos doutores da lei que se aproximou de Jesus, perguntando a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus estava orientando aquele homem a qual estava lhe perguntando qual seria o grande mandamento da lei. E Jesus estava dizendo, olha, você precisa amar ao Senhor. Ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Você precisa amar a Deus com todo o teu coração. Você precisa amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu sentimento, com todas as suas emoções, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ame a Deus, né, com todos os seus pensamentos. Esse é o primeiro mandamento. Quer agradar a Deus? Ame a Ele sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque o Senhor em primeiro plano na sua vida. Faça dele a sua maior prioridade. Ame a ele sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante a este, que quer dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você deseja agradar a Deus? Descubra as prioridades de Deus. E essa é uma das prioridades. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Colocá-lo em primeiro plano, em primeiro lugar na sua vida. E o segundo mandamento,
amarás o teu próximo como você ama a ti mesmo. Aí muitas das vezes nós esbarramos dentro desse mandamento, porque eu já deixo uma pergunta para você. Como amar o seu próximo se você não ama a si mesmo? Porque a palavra de Deus diz, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Quantas pessoas têm perdido o amor próprio? Quantas pessoas não respeitam seus próprios limites, não respeitam a sua própria condição? E como você vai respeitar o próximo se você não respeita você mesmo? Você ama o seu próximo na medida, a mesma medida que você se ama. Então se cuide, se preserve, se fortaleça, se guarda, se proteja, para que você tenha condição de amar o seu próximo como Deus quer. Tudo começa em você. Quantos tentam transbordar, do lado de fora, quando não estão transbordantes do lado de dentro? Tudo parte de nós. Uma pessoa que não ama a si mesmo não tem como amar o seu próximo. Uma pessoa que não sabe se cuidar, como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo. Primeiro, cuida de ti, para que depois que você fizer isso, cuidar de você, cuidar do teu ensinamento, da palavra que você prega, da palavra que você lê na tua própria vida, depois você venha salvar aqueles que te ouvem. Cuide de você. Olhe para você. Examine os seus caminhos. Veja o que tem fluído do teu interior. Porque não basta fluirmos algo aparente para aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos ter vida e vida em abundância. E tudo isso começa em Cristo Jesus e dentro de nós. Do nosso interior precisa fluir tudo que de verdade nós vivemos. Então fuja das aparências, tá? Ame a ti mesmo. Ame o seu próximo. Na mesma medida que você se ama, aprenda a se amar e a se cuidar, para que você possa agradar o Senhor. Então, o primeiro tópico é descubra as prioridades de Deus. E a prioridade, primeira coisa que Deus quer, é que você ame a Ele, coloque Ele em primeiro plano e depois ame o seu próximo, na medida que você se ama. Então, aprenda a se amar, a se respeitar e a se cuidar, para que você possa respeitar, amar o seu próximo, porque isso é um mandamento do Senhor. Bom, uma outra maneira de agradar a Deus, estude os seus princípios. Você precisa estudar os princípios de Deus. Como fazer isso? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Salmos 119, 105. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 119, 105. Diz assim, olha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deseja agradar a Deus? Estude os princípios de Deus. Porque a palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus é a luz para os seus caminhos. Na palavra de Deus você vai encontrar tudo que você precisa para o seu dia a dia, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida em família, para a sua vida como pessoa, para a sua vida profissional, para todas as áreas, para o seu ministério, para todas as áreas da tua vida. A palavra de Deus tem resposta. Então busca os princípios de Deus, pratique os princípios de Deus, descubra os princípios de Deus, descubra o que agrada o coração de Deus, descubra as prioridades de Deus. E fazendo assim, você vai bem. Fazendo assim, você vai agradar o Senhor. Um outro tópico que eu quero deixar para você, já escreve aí, determine os seus planos. Abra a tua Bíblia no Salmo 116, ali no seu versículo 7. Salmo 116. Não, Salmo 16, tá? Salmo 16, versículo 7. Vamos ver aqui uma outra maneira de agradar a Deus. Salmo 16, 7 diz assim, olha. Às vezes a gente se enrola um pouquinho, né? Aqui na câmera, mas vamos lá.
Salmo 16, 7 diz assim, ó: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Então, assim, determine os seus planos. O versículo 8: tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que os teus santos vejam a corrupção. Far-me-ás ver a verdade da vida. Na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Determine os seus planos. Como? Louve ao Senhor. O Senhor é aquele que até à noite ele ensina o seu coração. O salmista ele declarava: até à noite, até enquanto eu estou repousando, o Espírito de Deus está ensinando o meu coração. Quando eu medito na palavra do Senhor, quando eu tenho um propósito firme de agradar ao Senhor, de descobrir o que é as prioridades de Deus, de buscar os princípios do Senhor, quando eu aplico o meu coração a fazer isso, o Senhor me ensina. Ele me ensina até de noite, enquanto eu estou repousando, Ele ensina o meu coração. Ele direciona o meu coração. E o salmista Davi, ele se alegrava nisso, porque Deus conduzia as veredas dele. Deus, os planos, né, do homem que se dedica a conhecer, da mulher que se dedica a conhecer a Deus, eles são estabelecidos pelo Senhor. Ele é direcionado pelo Senhor. Então, nesse momento, eu quero te orientar, que você possa deleitar os seus caminhos do Senhor. Que você possa colocar os teus planos diante do Senhor, para que Ele possa consertar, endireitar as suas veredas. Outro tópico que eu gostaria que você escrevesse aí é: observe como Ele avalia o progresso das coisas. Deus, Ele não age como nós agimos. Os caminhos do Senhor são muito além do que os nossos caminhos. Os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos planos. Então, nós precisamos observar como Deus avalia as coisas. Como Deus avalia o progresso das coisas. Deus não age como nós. Vamos abrir a Bíblia ali no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, no seu versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, olha só. Como Deus avalia as coisas. Gálatas capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, ó: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quantas pessoas se gabam ser muita coisa? Colocam sobre si uma carga que o Senhor não colocou. Porque o jugo do Senhor, ele é suave. O jugo do Senhor é leve. Os caminhos do Senhor são perfeitos. E aqui o apóstolo Paulo estava orientando, dizendo que, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Muitas pessoas estão se enganando a si mesmo. Estão carregando um fardo que não é seu, porque estão saindo do lugar a qual Deus as chamou. Estão deixando a sua própria identidade, entrando num caminho de comparação, querendo ser algo e alguém que não é. Seja quem você é, seja da maneira que você é, seja o que Deus te chamou para ser. Caminhe dentro daquilo que você já tem construído no Senhor. Caminhe dentro daquilo que você de fato em Deus. Seja verdadeira com você mesmo. Não entre nesse caminho do copiar o outro, do se comparar com o outro. Lembre-se sempre que cópia não tem autoridade.
cópia, será sempre cópia. Seja você. Em você está a autenticidade. Deus não te avalia como o homem te avalia. Deus não avalia a você mesmo, o seu progresso, como você talvez esteja se avaliando. Então é necessário termos uma balança justa, balança do outro, não, balança da nossa própria vida. Colocarmos a nossa própria vida dentro de uma balança, examinarmos e olharmos se de fato estamos como Deus quer de fato, ou se estamos entrando num caminho a qual Deus não quer, né? Que é o caminho da comparação, é o caminho do ser o outro, fazer o que o outro faz. Não seja autêntico, seja você. Deus está avaliando você. Deus não avalia como nós avaliamos. Então, observe como Deus avalia as coisas. Por isso a palavra de Deus diz que alguém aqui estava cuidando ser o que não era, né? E quando nós entramos por esse caminho, nós perdemos a nossa autenticidade. E nós estamos enganando a nós mesmos. E certamente a frustração está logo ali na frente, tá? O versículo 4 diz assim: mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. É um conselho. Como Deus avalia as coisas? Prove cada um a sua própria obra. O que isso quer dizer? Eu preciso olhar para mim mesmo, me enxergar como Deus me avalia, né? Ter uma visão ajustada de quem eu sou, qual é a minha verdadeira essência, o que eu fui chamada para fazer, o que eu estou executando em todas as áreas da minha vida, como está a minha vida, né? E a Bíblia diz o quê? Que eu devo provar as minhas próprias obras. Quando eu provo a minha própria obra, eu me alegro nela. Nela eu posso me gloriar, na minha própria obra, né? E me gloriar também em conhecer o Senhor, em caminhar como Deus quer, em estar agradando a Deus. E aqui diz assim: a si mesmo e não ao outro, né? Se gloria a si mesmo, olha só, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em ti mesmo e não no outro. Você não pode ficar na dependência que o outro, saia dessa dependência de que você precisa do aplauso do outro, você precisa da aprovação do outro, você precisa dessa dependência emocional. Não, volte-se para si, volte-se para Deus e volte-se para si. Olhe para você, caminhe com Deus, tenha intimidade com Deus, busque agradar a Deus, descubra as prioridades de Deus, descubra os princípios, estude os princípios de Deus, determine seus planos, mas com Deus. Observe como Deus avalia as coisas. E o outro tópico, lembre-se que Ele prometeu te ajudar. Filipenses capítulo 1, abre a tua Bíblia, Filipenses capítulo 1, o versículo 6, diz assim, olha: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele prometeu te ajudar. Ele prometeu, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Aquele que começou a boa obra vai te ajudar. Quando você anda, quando você caminha em parceria com Ele. Quando você tem no seu coração em agradar a Ele. Então Ele prometeu que não te deixaria só, Ele iria te ajudar. Deus vai te ajudar. Outra coisa, sujeite-se ao modo como Ele resolve os problemas. Sujeite-se ao modo como Deus resolve os problemas, porque muitas das vezes nós queremos resolver do nosso jeito, mas Deus está orientando para que nós possamos caminhar de uma outra maneira, resolver de uma outra forma, e nós precisamos nos sujeitar à maneira que Deus trabalha, à maneira que Deus resolve as coisas. Salmo 37,
no seu versículo 4 ao 9, diz assim, olha, vamos ler a palavra de Deus. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor. Aonde você está se deleitando? Está se deleitando na sua força? Está se deleitando naquela amizade, naquele grupo de pessoas? Está se deleitando no seu dinheiro, na sua saúde? Aonde você está se deleitando? No seu trabalho? Quem sabe no seu ministério? Você está se deleitando em quê? Está se deleitando aonde? A orientação bíblica é: deleita-te você também no Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. É deleitar, é descansar na pessoa certa, é descansar, deleitar no Senhor, se alegrar no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa é a orientação de Deus. Entrega o teu caminho, entregar o controle, deixar Deus guiar, deixar Deus controlar, deleitar, descansar, ter uma preocupação: amar a Deus acima de todas as coisas, e depois amar ao seu próximo da mesma maneira que você se ama. Se preocupe em se amar, para que você possa agradar a Deus amando o seu próximo da maneira correta. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Não é você que fará sobressair a justiça, é Ele fará sobressair a tua justiça, porque a nossa justiça, ela é enganosa. O nosso senso de justiça nos engana. O nosso senso de justiça nos faz tropeçar. Deixa Ele julgar sua causa. Deixa Ele fazer sobressair a sua justiça como ao meio-dia. Já viu o sol de meio-dia? Ninguém consegue deter. Assim é quando Deus se levanta para fazer justiça, para julgar. Ninguém pode deter, ninguém pode impedir. Descansa no Senhor, espera nele. Não fique indignado por causa dos malfeitores, por causa daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem de mau intento. Sujeite-se ao modo como Deus resolve as coisas, e a maneira de Deus resolver as coisas, a orientação: descansa no Senhor, espera nele. Não fique indignado por causa dos malfeitores. Não fique indignado por causa daqueles que prosperam no seu caminho. Não fique indignado por causa do homem que tem maus astutos, maus intentos no seu caminho. Não se indigne, porque você está fazendo mal somente a ti mesmo. Somente a tua alma que está ficando sobrecarregada. Somente é o teu interior que está sendo consumido por essa ira, por essa raiva, por essa revolta. Entrega o teu caminho ao Senhor neste momento. Deixa Deus se levantar como o sol ao meio-dia e trazer justiça. É Ele que vai fazer sobressair a sua justiça. Deixa a ira. Olha o modo de Deus agir. Abandona a ira. Abandona o furor. Não fique indignado por causa do mal. Isso não vai se terminar bem. Isso não vai terminar bem para você. Abandona isso. Limpa o teu coração neste momento. Deixa Deus cuidar de você. Porque há uma resposta para você nesse momento. Os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O Senhor, Ele quer o seu bem. Você propôs no seu coração em agradar o Senhor. E a resposta do Senhor é essa: eu quero o seu bem. Deixa a ira, abandona o furor. Eu vou me levantar como o sol ao meio-dia. Eu vou julgar a tua causa. Deleita-te no Senhor. Os malfeitores serão desarraigados. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que essa palavra possa edificar o teu coração nesse momento. Que Deus venha abençoar a tua vida.
O seu alvo é agradar ao Senhor? É agradar a Deus? Os tópicos são esses. Descubra as prioridades de Deus. Estude os princípios de Deus. Determine planos segundo a orientação de Deus. Observe como Deus avalia as coisas. Lembre-se que Ele prometeu te ajudar. E sujeite-se ao modo que Deus resolve os problemas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou Vanessa Santana e eu louvo a Deus por estar aqui, podendo compartilhar uma porção da palavra de Deus para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém?